Jornal da TV Onix. Oferecimento. Seja a Cisc e amplie seus negócios. A Cisc, parceira do empresário, amiga do consumidor. Casa Brasil, móveis e decoração que diz muito sobre você. Cuidar Saúde, cuidando de vidas todos os dias. Pela primeira vez, o Dia da Consciência Negra é feriado nacional. É o dia da morte de Zumbi e lembra a luta dos negros pela igualdade de condições e oportunidades, direitos que foram subtraídos durante o período da escravidão. Você vai ver que números apontam que os negros são os principais alvos da violência policial. E em entrevista exclusiva, a coordenadora de Relações Étnico-Raciais da UFSCar, Simone Mestre, fala sobre como a educação pode mudar esse panorama. Também nesta edição, jovem compra um celular iPhone e recebe de uma transportadora de São Carlos um frasco de shampoo. Interior de São Paulo se torna uma das áreas mais interessantes do país para o mercado imobiliário. O setor apresentou aumento de 20% só este ano. Tudo isso e muito mais na edição do Jornal da TV Onix desta quarta-feira, 20 de novembro, que começa agora. Olá. A polícia vai investigar o caso de um jovem de São Carlos que comprou um aparelho iPhone pela internet, mas recebeu de uma transportadora de São Carlos um frasco de shampoo. A Polícia Civil de São Carlos deverá investigar uma possível troca de mercadoria onde um jovem de 21 anos, residente no Jardim Itamaraty, alega ter sido lesado. Ele prestou queixa-crime nesta segunda-feira na Central de Polícia Judiciária. Ele teria comprado um iPhone, porém recebeu um frasco de shampoo. Afirma a vítima que comprou um iPhone avaliado em R$ 3.998 pelo site da Amazon, com a entrega sendo prometida até domingo. Teria recebido a informação de que a mercadoria teria sido enviada, mas retornado à transportadora, já que o endereço estaria incorreto. Entretanto, na segunda-feira, teria recebido o pacote com o produto comprado. Porém, ao abrir, constatou que no lugar do aparelho estaria um frasco de shampoo. Diante disso, solicitou a troca e a apuração dos fatos. Agora, economia. O encontro das 20 maiores economias do mundo terminou ontem no Rio de Janeiro. E uma das propostas tiradas é um maior envolvimento com inteligência artificial. Uma força-tarefa deve ser criada. O documento final da cúpula de líderes do G20, grupo das 19 maiores economias do planeta, mais União Europeia e União Africana, prevê a criação de uma força-tarefa ou uma iniciativa de alto nível para discutir o uso da inteligência artificial. Segundo o texto, caberá à presidência da África do Sul, que assumiu o comando do grupo nesta terça-feira, tentar estabelecer diretrizes para a tecnologia. Segundo o comunicado emitido no início da noite da última segunda-feira, a força-tarefa ou a iniciativa de alto nível dará continuidade ao grupo de trabalho de economia digital do G20. Durante a presidência brasileira no grupo, os ministros do Trabalho e Emprego do G20 concordaram em estabelecer diretrizes para o desenvolvimento da inteligência artificial. Sem citar a palavra regulação, a redação acertada após intensas negociações diplomáticas, o documento final do G20 destacou preocupações éticas e riscos no uso da inteligência artificial. O interior paulista é tido pelo mercado imobiliário como muito promissor. Recente pesquisa da Associação das Construtoras identificou aumento de 20% nos negócios neste ano e tem potencial para mais.
Reunindo cidades que oferecem infraestrutura completa em todas as áreas, com ampla rede de serviços, segurança e contato com a natureza, o interior do estado de São Paulo tem se destacado como uma opção atrativa para quem busca uma maior qualidade de vida. O número de pessoas interessadas em sair dos grandes centros é expressivo. De acordo com o levantamento Viver em São Paulo, Qualidade de Vida 2024, realizado pela rede Nossa São Paulo, em parceria com a Inteligência em Pesquisa e Consultoria Estratégica, cerca de 60% da população da capital mudaria de lá, se possível. A partir da intensificação desse movimento de migração, o interior vem se consolidando como uma das áreas mais pujantes do Brasil para o mercado imobiliário. Um estudo realizado pela Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias, com dados da Brain Inteligência Estratégica, aponta que, em Ribeirão Preto, o setor apresentou um aumento de 21% nas vendas no primeiro semestre deste ano. Algumas particularidades apresentadas pela pesquisa ajudam a compreender esse cenário. O interior de São Paulo abriga atualmente 58% da população do estado, aproximadamente 26 milhões de pessoas. Por conta do feriado de 20 de novembro, o comércio não abre hoje em São Carlos, assim como o mercado municipal. Unidades básicas de saúde e unidades de saúde da família também não atendem, mas as UPAs funcionam em plantão, exceto a UPA Vila Prado, que está em reforma. O SAAI só atende emergências pelo telefone 0800 315 20 ou pelo aplicativo. A coleta de lixo não tem alterações e o Parque Ecológico está aberto até às 4h30 da tarde e é uma boa opção de lazer para hoje. O Poupa Tempo só volta a atender amanhã com serviços agendados. Veja agora a previsão do tempo para esta quarta-feira em toda a região. Confira agora como fica a previsão do tempo para nossa região nesta quarta-feira. Sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e à noite. Em São Carlos, mínima de 19 e máxima de 29 graus. Em Descalvado, mínima de 20 e máxima de 30. Em Porto Ferreira, mínima de 19 e máxima de 30. Em Pirassununga, mínima de 19 e máxima de 30. Você vai ver daqui a pouco no Jornal da TV Onix, o Dia da Consciência Negra. Afrodescendentes são os mais visados pela polícia e as maiores vítimas de violência policial. E em entrevista exclusiva, a professora da UFSCar, Simone Mestre, fala como a educação pode mudar a realidade do negro no país. Aguarde, a gente volta já já. Atenção São Carlos e região! Começou a maior promoção de final de ano de móveis e decoração. É a Black Total do Outlet Cia Decor de São Carlos. É todo o estoque com 50% de desconto à vista, mas se preferir, 18 pagamentos e você começa a pagar só em fevereiro de 2025. É a Black Total do Outlet Cia Decor, em São Carlos, Getúlio Vargas 900. Você não pode ficar de fora. Corra e chegue primeiro! Vem que é bom! Projeto Ambientar. Transformamos os seus sonhos em realidade, criando espaços que contam histórias. Cada detalhe é pensado para surpreender, cada ambiente criado para encantar
o seu sonho em ambientação, realizado com perfeição. Projeto Ambientar, transforme os seus sonhos em realidade. Casa Brasil, diz muito sobre você. A Pitty Contabilidade tem uma equipe preparada para oferecer às suas empresas as melhores soluções. Vença os desafios do dia a dia com a Pitty Contabilidade. 3371-2022. Gente, é bom! Números da rede de observatórios da segurança apontam que a população negra ainda é a maioria em casos de violência policial. Pessoas negras são as principais vítimas da violência policial no Brasil. Levantamento da rede de observatórios da segurança, feito com base em dados divulgados pela Secretaria de Segurança Pública de 9 estados brasileiros, revela que no ano passado, o número de pessoas mortas por agentes de segurança nessas unidades da federação chegou a 4.025 em 2023. O estudo analisou dados do Amazonas, da Bahia, do Ceará, do Maranhão, do Pará, de Pernambuco, do Piauí, do Rio de Janeiro e de São Paulo. Dos mais de 4.000 registros de mortes analisados, 3.169 tinham a cor da vítima declarada, e entre eles, 2.782 eram negros, o que equivale a 87,8% dos mortos. Para a compreensão ficar mais fácil, dá para falar que de 9 de cada 10 eram indivíduos pretos ou pardos. Um outro jeito de analisar os dados deixa os números ainda mais impactantes. Em 2023, uma pessoa negra foi morta por intervenção policial a cada 3 horas nesses 9 estados do país envolvidos no estudo. Análise por faixa etária mostra que a juventude é a parcela da população mais vitimada pela polícia, principalmente as pessoas entre 18 a 29 anos. Além disso, no ano passado, 243 das vítimas de violência policial eram crianças e adolescentes de 12 a 17 anos. Talvez situações como essa de violência policial contra o negro pudessem ser melhoradas se a educação entrasse como ferramenta principal ou uma das principais ferramentas para se combater o racismo. É uma reflexão que nós temos que fazer nesse dia 20 de novembro. Para falar um pouquinho mais sobre educação, nós convidamos a coordenadora de Relações Étnico-Raciais da Universidade Federal de São Carlos, a Simone de Oliveira Mestre. Simone, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e participar dessa edição especial do Jornal da TV Onix. E quando a gente fala em educação, para melhorar a condição do negro no país, é a educação do negro ou da sociedade como um todo? Boa tarde, Simone. Boa tarde, eu agradeço o convite, parabenizo o espaço. É importante, a mídia abrir um espaço para a gente debater uma temática tão importante para a sociedade. E é importante também a gente falar aí, dessa temática em outros meses do ano. Então, acho que quero aproveitar para parabenizar a iniciativa e falar também como universidade, a gente serve ao povo, então estar nesses espaços é também parte aí da nossa colaboração para a sociedade. Bom, as violências que atravessam as pessoas negras, elas podem ser prevenidas, podem ser combatidas com iniciativas educativas voltadas para toda a comunidade. Muitas vezes as pessoas negras não percebem que estão sendo vítimas de violência racial. E muitas vezes elas não conseguem também ter um espaço acolhedor para falar dessas violências na sociedade. Tem um fenômeno muito recente que é de tentar minimizar, reduzir a queixa das pessoas negras. Isso acontece com certa frequência, mas eu acredito que pelo viés da comunicação, do diálogo, nós podemos reverter esse contexto, podemos ampliar essas ações educativas para toda a sociedade. O que é que falta em termos de educação
para a gente ter um comportamento das pessoas, da sociedade, mais aceitável quando se fala em raça, quando se fala em outras etnias, inclusive? Bom, falta educação para a diversidade. E educação para a diversidade é uma educação que ela voltada para que os indivíduos entendam que nós somos diferentes, que nós não somos iguais. O problema é que, a grande questão, o problema é quando essas diferenças, elas tornam sinônimo ou base para um discurso de injustiça social, né, de desigualdade. Então, nós somos diferentes, nós podemos ser diferentes e podemos construir espaços e ações pró-igualdade. Simone, quando se fala em violência racial, as pessoas já remetem à violência física. Mas existem vários tipos de violência que se pode cometer de forma racial. Eu queria que você citasse como se dá essa violência e as principais formas dessa violência se caracterizar no conjunto da nossa sociedade. Bom, tem vários tipos de violência, são várias nomenclaturas, mas eu vou citar algumas que são menos recorrentes, né, no cotidiano, que as pessoas não sabem que existe. Violência obstétrica contra mulheres negras, né, principalmente há vários estudos que sinalizam o quanto que as mulheres negras são vítimas de violência, são vítimas de um atendimento discriminatório, né, quando elas estão passando pelo tratamento, acompanhamento pré-natal e de parto e pós-parto. Há também a violência que nós chamamos de simbólica, né, que é aquela violência que os indivíduos vão ali sofrer no dia a dia em função da sua origem social, da sua origem cultural. Há também a violência, a intolerância religiosa, que é uma violência que faz com que alguns indivíduos, principalmente as pessoas negras, que são de religião de matriz africana, sofram ameaças, né, constrangimento e até mesmo exclusão de espaços públicos. E de que forma combater esses tipos de violência? Nós temos hoje algumas legislações, né, que tentam pelo menos amenizar essa situação. Eu cito a Lei 10.639, que obriga o ensino da cultura afro nas escolas públicas. Nós temos hoje leis de cotas. Isso tudo contribui efetivamente para uma sociedade menos racista, Simone? Sim, contribui. E nós já temos resultados. A universidade de 10 anos, né, de 10 anos para cá, mudou a composição dos indivíduos que frequentam a universidade. E isso enriquece a universidade, enriquece a ciência brasileira. O ingresso das pessoas negras e indígenas, né, e também provenientes de escolas públicas, através das ações afirmativas de acesso, elas trazem impacto significativo na universidade. Porque são experiências, esses indivíduos vão para a universidade com suas experiências e partilham essas experiências com a sua formação. É claro que tem muito ainda a avançar, principalmente nos termos que a universidade precisa estar cada vez mais pronta para receber, né, o povo. Eu gosto de pensar assim, de receber o povo, de servir ao povo. E a 10.639, por mais que tenha mais de 20 anos, né, desde sua criação, ela já, né, promoveu muitas ações educativas. Não falta ainda, Simone? Falta, sempre vai faltar, né? A gente sempre falta, mas nós já temos caminhado, né? Tem se construído várias especializações, ofertado muito mais cursos, ainda falta muito avançar, principalmente para implementar disciplinas no ensino superior que abordem a temática. Na UFSCar nós temos, no curso de pedagogia e no curso de química, uma disciplina obrigatória, didática das relações étnico-raciais, mas ainda falta ampliar essa disciplina para todas as outras graduações. E eu acredito que o Brasil também precisa, né, embarcar nesse movimento. Isso é uma das ações, porque isso impacta na formação dos professores que vão trabalhar na sociedade. Fora isso, há muitas iniciativas de formação continuada, mas não atende ainda a demanda. Nós temos uma demanda maior do que ações. Eu gostaria de destacar que aqui em São Carlos temos algumas ações que visam valorizar a Lei 10.639, uma de autoria da vereadora Raquel. Ela me convidou ano passado para participar da comissão de um prêmio que se chama Selo Carolina de Jesus, que premia professores da rede pública de São Carlos com iniciativa educacionais voltada para a implementação da 10.639 o ano inteiro.
e nós tivemos muitas inscrições, muita adesão. Esse ano, inclusive, está novamente aberto, né, o prêmio. Eu ainda não sei se já fechou, mas eu acredito que vão ter novas inscrições. Fora isso, recentemente vai ter o PIBID, né, que é o Programa de Iniciação à Docência da Pedagogia, que vai ter um dos PIBID de pedagogia vai ser voltado para relações étnico-raciais e infância. Então, tem outros projetos aqui em São Carlos que eu conheço e que visam dessa formação. Eu sempre sou convidada pela Secretaria Municipal também para estar indo ofertar informações, palestras para os professores. Então, eu acredito que a gente tem avançado, passos lentos, mas temos caminhado. Há uma boa vontade, na sua visão, do poder público de estabelecer um critério que seja mais rígido com relação à aplicação da lei? Eu acredito que há boa vontade de boas servidoras e bons servidores públicos, que são pessoas negras, que estão em espaço de poder e pautam essa temática. Então, eu queria que virasse política pública, né? Que fosse, o governo entendesse que é a obrigação deles promoverem essas ações. Mas o que eu observo é que nós temos pessoas, né, negras em determinados espaços que elas pautam isso, né? Dentro da UFSCar mesmo, eu sou professora. Meu concurso é para ser professora, eu dou aula, ministro, faço orientação, né? Coordeno projeto de extensão, mas além de tudo que eu faço como professora, eu ainda assumi o cargo de coordenadora de relações étnico-raciais, porque eu entendo que é importante ter pessoas negras, né, comprometidas com essa pauta dentro da universidade. Eu espero que um dia isso seja só um ritmo de trabalho que nós tenhamos, né, não seja mais uma demanda, né, tão grande assim para a universidade, mas que a gente consiga trabalhar para receber bem as pessoas, para reduzir os números de casos de racismo, para acolher bem as pessoas negras e indígenas, aliás, acolher bem os estudantes, né, promover ações que de fato vão trazer impacto para a comunidade. Simone, uma outra questão importante a gente abordar hoje os críticos, por exemplo, do sistema de cotas para a universidade dizem que isso não deveria ser específico para negros, mas sim para pessoas que têm um poder aquisitivo menor. Por que ainda se fala nessa questão das cotas apenas para negro? É a visão que se tem das pessoas que estudam, das pessoas que têm conceitos mais avançados sobre isso? Bom, a lei de acesso às pessoas negras pelas ações afirmativas da universidade, elas também levam em consideração a renda. Então, também um dos critérios a serem levados em consideração é a renda. É um grande mito que se tem, né, de que as ações afirmativas são só para pessoas negras, né? Não, são para pessoas negras também, ela leva um critério de classe, de renda. De classe não, perdão, de renda. Agora, o que eu percebo também, né, e qual é importante ter pessoas negras é a representação. A representatividade. Então, as ações afirmativas, elas buscam fazer uma mudança na representatividade. Porque muitas vezes você percebe que mesmo uma pessoa... E assim, são vários estudos, né? Eu não estou dando nenhuma informação aqui que eu inventei ou que eu que coletei. São informações da literatura científica de que uma pessoa pobre, ela tem muito... branca, ela tem muito mais facilidade a ascender socialmente por classe do que uma pessoa negra. Então, até para contratação, muitas vezes, algumas lojas levam em consideração, por exemplo, a estética do candidato. Muitas seleções consideram uma estética, os critérios fenótipos dos candidatos. Não é só o de classe, né? Não é só se ele é ou não um candidato àquela vaga. Então, nós temos ainda barreiras que não são econômicas. Quando a gente fala de questão racial, tem barreiras mesmo que ainda é racismo, né? É uma herança do racismo na nossa sociedade. Então, isso, acho que a gente precisa falar um pouco mais, né? Assim, sobre como a sociedade ainda é muito racista, ainda acredita que existe um padrão de beleza apenas, né? Não acredita que existem belezas, que existe diversidade. Então, embora a gente tenha avançado muito nesse sentido, ainda pendura no imaginário social um imaginário muito racista, e as pessoas negras são as que mais sofrem. Queria que você falasse um pouquinho do trabalho do NEAB, que é o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da UFSCar. Quanto ele contribui e de que forma com a comunidade? Bom, eu acompanho o trabalho do NEAB, porque, né, nós estamos na SAAD e o NEAB está sempre em parceria conosco. O NEAB é um núcleo muito importante para a história
né, da educação das relações étnico-raciais no Brasil. O legado da professora Petronilha, ele é imenso, é forte, é potente, né? Foi ela que fez o parecer, que deu base para 10.639, e não só, ela fez uma produção riquíssima, né, que hoje fornece conhecimento para várias universidades do Brasil e até do mundo. Inclusive, recentemente, no portal da editora da UFSCar, lançaram um videozinho falando um pouco sobre o legado da professora Petronilha e também dos livros, né, resultantes dessa trajetória, não só dela, mas de outros pesquisadores do NEAB e da UFSCar, né, sobre os avanços das relações étnico-raciais na educação, né, o avanço da pauta das relações étnico-raciais na educação. Para encerrar, Simone, que mensagem traz esse 20 de novembro, primeira vez feriado aqui em São Carlos, primeira vez feriado nacional, inclusive, né? Que recado ele traz para a comunidade em geral? Bom, se eu não me engano, ano passado foi feriado de São Paulo, já tinha sido o primeiro feriado do estado, né? Bom, é importante a gente entender que todo dia a gente tem que lutar contra o racismo e todo dia a gente tem que buscar conhecimento, né, sobre as relações étnico-raciais, principalmente, né, sobre o legado e a contribuição da cultura afro-brasileira para a história do nosso país. Mas é importante a gente entender que nós precisamos de símbolos. E o 20 de novembro é um símbolo da luta do movimento social negro, né, da luta de resistência do povo negro. Entender que a nossa história, ela não parte de uma ideia de escravidão, ela parte de uma história que conta a história de um povo de resistência, de um povo de luta, de um povo que tem como origem reis, rainhas, né? De um povo que contribuiu em termos estruturais, econômicos, sociais e culturais e educacionais para a constituição do nosso país, né? Então, acho que o 20 de novembro é o nosso símbolo e é o nosso símbolo da nossa presença, né, na sociedade brasileira como muito importante para a constituição dela. Simone, muito obrigado pela sua participação, pela sua entrevista e um bom feriado para você. Obrigada. O Jornal da TV Onix fica por aqui. Nós voltaremos amanhã ao vivo a partir do meio-dia. Uma boa tarde e até lá.